Eu gostaria demais de hoje estar compartilhando com vocês alguma coisa sobre mulher, sobre mãe, sobre família. E me veio muita coisa ao coração em relação a isso. Mas eu não consegui me prender a um texto assim. O Senhor me trouxe esse texto. Não imagino porquê, mas eu sei que o Senhor nos conhece muito mais do que nós mesmos. Então, eu não tenho medo de compartilhar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Principalmente quando fica queimando no nosso coração, como está hoje. Apocalipse capítulo 2, do versículo 19 em diante. Se você puder acompanhar, se você não tiver com Bíblia, você pode, junto a alguém ao seu lado, acompanhar esse texto. Diz assim: conheço as suas obras e o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que ela se arrependa das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. E retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não se prenderam com elas, como eles dizem, e não se prenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apegue-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cedro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor nosso Deus e amado Pai, adorado e exaltado seja o teu nome. Nós temos, ó Deus, adorado a Ti neste lugar. E agora, Senhor, queremos deixar a nossa mente e o nosso coração completamente à disposição do Teu Espírito, para que Tu venhas ministrar ao nosso coração nessa noite. Fala conosco, Senhor. Guarda os nossos corações e, ó Deus, cativa a nossa mente a Ti. Fala conosco nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um Deus que sonda mentes e corações. Vamos dizer juntos? Um Deus... Agora eu quero ouvir com coral. Um Deus que sonda mentes e corações. Nós às vezes pensamos, amados, nós nos acostumamos em estar dentro de igreja ou dentro de determinadas religiões e nos acostumamos com as coisas, com essas práticas, sem lembrar que existe um Deus que é verdadeiro e que Ele conhece tudo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus conhece tudo. Eu talvez conheça poucos aqui que compartilham o coração, conheça sofrimento, alegria, né? A gente sabe que Berguinho pensou em 3 filhos no sonho, mas vieram apenas 2. Nós sabemos, a gente sabe quem come muito, quem come pouco, que a Mauri cozinha demais, pastor Mauri. Então a gente sabe algumas informações, mas na realidade, Deus conhece exatamente quem você é, como você pensa e o que você faz. Por mais escondido que você esteja, Deus sabe tudo. Diga comigo, Deus sabe tudo. Tem certeza, irmão? Deus sabe tudo. Então, se a gente começar lá pelo primeiro texto, o primeiro versículo, 19, ele diz assim: eu conheço as suas obras. Oh, amado. Tudo que estamos realizando, Deus sabe. Deus sabe tudo o que você faz. Ele sabe qual é o seu chamado ministerial. Ele sabe a sua profissão. Ele sabe o que você faz no meio da sua profissão. As palavras que saem da sua boca. Ele sabe aquilo que você pensa. Ele conhece as suas obras. A primeira coisa que ele diz à igreja de Tiatira,
que se você vier do versículo 18, você vai ver que é o anjo da igreja em Tiatira escreve essas coisas. Ele manda escrever, olha, eu conheço as suas obras. Deus conhece a cada um de nós, as nossas obras, aquilo que realizamos e aquilo que deixamos de fazer. A segunda coisa que ele diz, eu conheço o seu... Esqueceram o texto aí? O que é que tem aí? Eu conheço o seu amor. Primeiro, ele conhece as nossas obras. Segundo, ele conhece o nosso amor. Ele conhece o nosso sentimento. Você pode dizer algo a mim e eu saberei apenas aquilo que você falou. Mas Deus conhece o seu sentimento. Você pode olhar para o irmão e dizer assim, eu te amo tanto. E lá dentro de você está queimando o irmão. Ai, se eu te pego... Não é aquela música não, viu, irmão? Em outra oportunidade... Mas na realidade, Deus, Ele conhece os nossos sentimentos. E Ele diz à igreja, eu conheço o teu amor. Eu conheço se realmente você ama. Eu conheço aquilo que pulsa no seu coração. Ele conhece o nosso sentimento. Deus conhece, nos conhece tão dentro, tão profundamente, que às vezes nós pensamos que nos conhecemos mais do que Deus nos conhece. Mas Deus conhece muito mais. Quer ver uma prova? Pedro, muito firme, fiel, ali acompanhando Jesus, andando com Jesus. Quando Jesus diz a Pedro, Pedro, olha, eu vou precisar ser levado, eu vou ser preso. E aí todos vocês vão ter que correr. Ele diz, não eu não vou correr. Eu vou ficar pertinho do Senhor. Jesus, eu vou estar contigo, mesmo que eu tenha que dar minha própria vida. Aí Jesus olha para ele e diz, Pedro, hoje mesmo me negarás 3 vezes. E eu fico imaginando Pedro olhando, de jeito nenhum, do jeito que ele é sanguíneo, de jeito nenhum. Está vendo que eu não vou negar o Senhor não me conhece não? E o que acontece? Pedro nega Jesus 3 vezes. E naquele momento ele escuta o galo cantar, que Jesus falou que antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Ele nega, quando escuta o galo cantar, aquilo vem como uma flecha ao coração dele. Jesus me conhece profundamente. Jesus te conhece profundamente. Ele conhece o teu amor. Mesmo que você diga, eu amo a Jesus, eu amo ao meu Senhor, Ele sabe o verdadeiro amor que pulsa no seu coração. Mas a outra coisa que nós vemos aí, Ele conhece as nossas obras. Quantos têm a mesma versão que eu? Levante a mão, por favor. Então eu vou cobrar mais de vocês. Conheço as tuas, conheço o seu, conheço a sua fé. Amados, que coisa linda! Deus conhece a nossa. E se você tem fé, ou você diz que tem fé, Deus te conhece. Isso significa que Ele conhece a nossa espiritualidade. Não adianta você chegar e dizer, eu sou um cristão, eu oro tantas vezes por dia, eu falo de Jesus tantas vezes por semana. Ele conhece a nossa fé. Nós não conseguimos enganar a Deus. Podemos enganar as pessoas, mas não conseguimos enganar a Deus. Você pode falar e soltar fogo em reunião de oração, e papapá por aí. Você pode dizer e acontecer, saber textos decorados, mas Deus, Ele conhece a nossa fé. Ele sabe aquilo que realmente nós temos diante dEle. Ele sabe quanta intimidade nós temos e o que nós não temos. Às vezes nós saímos de casa, abrimos a gaveta, pegamos aquela auréolazinha, botamos aqui, ilustramos e Santa Carla na igreja. Mas Ele sabe a tua espiritualidade. Ele sabe que você não orou a semana inteira, somente para nas refeições. Ele sabe daqueles que nem oraram nem na refeição. Ele sabe na semana inteira quantas coisas você falou, dizendo que não acreditava, que não cria, que não podia. E Ele olhar para você e sabe da tua fé. Irmãos, Ele conhece a nossa espiritualidade. Então Ele conhece as nossas... Vou começar de novo. Ele conhece as nossas obras, o nosso amor e a nossa fé. Mas Ele diz também que conhece o seu... Esse é o ano do serviço. Ele conhece o seu serviço. Ele sabe o que você anda fazendo. Ele conhece o seu serviço. Qual o trabalho que você tem desenvolvido? O que é que você tem feito
para o Senhor, pelo reino, para o reino. Talvez você esteja dizendo assim: eu estou sem tempo de me envolver com a igreja. O reino de Deus não se prende apenas à igreja. Ele ultrapassa, ele passa por cima. Além de todas as coisas, o reino de Deus está lá fora também. Está com você, por onde você anda. Então, o que você tem feito para o reino de Deus? Você pode dizer assim: pastora, eu estou muito ocupada, eu não tenho tido tempo. Deus sabe a vontade, o desejo que eu tenho de servi-lo. Ele sabe mesmo. E que você não precisa de um chamado específico, nem de estar no seminário. Precisa servi-lo por onde você passar. Implantando o reino de Deus por onde você passar, trazendo o reino de Deus, dizendo: venha a nós o vosso reino, Senhor. Se eu estiver em casa, eu quero o teu reino. Se eu estiver na rua, eu quero o teu reino. Se eu estiver no trabalho, eu vou viver para o reino. Todos nós podemos fazer isso, servindo. Qual o serviço que temos realizado? Mas ele continua: eu conheço as tuas obras, o teu amor, a sua fé e a sua perseverança. Eu digo: Deus, quando eu li esse texto, porque isso é universal, amados. Deus conhece a nossa perseverança. Quantos de nós nos cansamos, inclusive, de fazer as coisas para Deus? Eu tentei tanto, já estou cansado, as coisas não funcionam. E parece que todo trabalho dentro da igreja é mais trabalhoso. Você já percebeu? Quem trabalha para a igreja, quem está com o ministério, é muito difícil. Lá fora, reunir um coral dentro de uma repartição é mais fácil, Priscila, do que fazer na igreja. Às vezes parece que a motivação lá fora é maior do que aqui dentro. Às vezes parece: eu tenho que ensinar lá fora eu ensino até como voluntário, mas dentro da igreja o ensino é difícil, porque às vezes nós não entendemos que o serviço que estamos fazendo é para o Senhor, e não conseguimos perseverar, porque eu vou ficar com criança quando o culto está tão bom. Deus fiel. E a gente esquece que o que nós estamos fazendo ali atrás, como professores, isso não é um tapa-buraco. Isso é um ministério, isso é um serviço, isso é por amor, é porque Deus nos chamou para fazer aquilo naquele momento. E se nós não tivermos isso no nosso coração, que Deus nos chamou, nós não vamos conseguir perseverar. Porque o cansaço vem a semana inteira, aquela luta. Então quando chega na igreja, você não vai querer saber de trânsito, você não vai querer saber de estar ali na recepção, você não vai querer saber de estar com sala, com criança. Não, eu quero a minha vida sentadinha aqui, levanta as mãos, louva ao Senhor, e ainda olha para aquela pessoa que está na liderança e diz assim: irmã, eu estou precisando muito da palavra de Deus, então eu vou ficar no culto hoje. E eu fico imaginando: tá mesmo. Porque você está sem nada para dar. Precisamos entender que precisamos perseverar nas coisas do Senhor, precisamos perseverar. Perseveramos em tantas coisas, mas as coisas que dizem a respeito do Senhor, nós às vezes deixamos de lado. Sabe, irmãos, no meu coração pulsa o desejo de estar na casa do Senhor. Aquela música de Kleber Lucas que diz: eu prefiro estar na tua casa, é o meu sonho, é aquilo que eu amo. Eu amo estar aqui. Vocês não sabem quanto fico me coçando ali quando eu vejo o pessoal cantando aqui. Eu fico morrendo de vontade de estar lá em cima e não estou. Quem me conhece sabe, né? Eu fiquei ali só lembrando de Priscila o tempo todinho, ela dizendo para ficar quietinha por causa da inflamação. Mas aí, ali de vez em quando parecia que eu estava aqui, cantando. Aí quando eu lembrava dela, eu quietinha. Mas é o desejo de servir ao Senhor, o desejo de estar fazendo as coisas para o Senhor. Vale mais um dia em teus átrios do que em outra. Ninguém conhece esse texto lá do Salmo? O salmista dizendo: vale mais um dia em teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Você já pensou o desejo de estar na casa do Senhor, de servir ao Senhor, por onde quer que a gente venha passar, seja com criança, seja no trânsito, seja no aconselhamento, seja no coral, seja no ministério de louvor, seja no teatro, seja na dança? Perseverar, perseverando para o Senhor, pelo Senhor. Mas aí nós vamos continuando, e eu queria saber como é que você se sente ao saber disso. Deus conhece as suas obras, o seu amor, o seu.
A sua? Como é que você se sente sabendo que Deus sabe tudo? Deus sabe tudo. Ele olha para mim e não me vê como você está me olhando. Ele olha para mim e vê tudo. Ele sabe do meu coração, do meu pensamento, aquilo das minhas intenções. Ele sabe tudo. E aí ele continua no texto, dizendo assim, o que é que Deus tinha contra esta igreja. Ele diz assim, no entanto, contra você tenho isto, você tolera Jezabel. A igreja que tolerava Jezabel. Tem até uma música de Eichler que diz assim, igreja é como Daniel. Geração, né? Geração que não tolera, que ora como Daniel. Geração que não tolera Jezabel. Geração que busca Deus até tocar os céus. Aí você vê agora qual é o texto. Não tolera Jezabel. Mas ele diz assim, o que eu tenho contra você é que você tolera Jezabel. E amados, o que é tolerar Jezabel? O que é tolerar Jezabel? Jezabel tem sido a mídia tem trazido isso, algumas coisas para dentro da igreja que tem destruído a igreja. Porque se você olhar aqui, ela vai continuando, aquela mulher que se diz profetiza, com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual. Infelizmente tem muita coisa aí fora que tem influenciado a igreja do Senhor. A igreja do Senhor tem que aprender a olhar para o Senhor e viver dos princípios dele. Porque quando a mídia lá fora diz a forma que você deve vestir, o jeito que você deve pensar, as coisas que você deve fazer, o modo que você deve falar, amado, você está sendo induzido por algo que não é do Senhor. E quantas coisas a mídia tem apresentado que são contra a palavra de Deus, que são contra a palavra do Senhor. A primeira coisa que às vezes entra dentro da igreja é a imoralidade sexual. E a imoralidade sexual, queridos, não está preso apenas à questão da relação fora do casamento. Porque ter relacionamento, relações sexuais fora do casamento, ou seja, você casado ou você solteiro, é pecado. A mídia diz que podemos experimentar, a gente tem que experimentar o produto para poder ver se dá para casar. Isso é mentira do diabo. Se você está tendo relações sexuais com a sua namorada, você está em pecado, está trazendo a imoralidade sexual para a sua vida. Se você marido, se você esposa, está tendo relações sexuais fora do casamento, você está em pecado. E a ira de Deus vem sobre aqueles que estão em pecado. E aí você pensa que vai consertar tudo. Não, essa é a mulher que eu vou casar. Não, este é o homem que eu vou casar. Tem uns que já estão até de aliança, né? E aí a gente pode alisar mais um pouquinho, ir mais longe. Deus nos chama para viver uma vida em santidade. É isso que Ele nos chama. Então eu brinco com os jovens quando eu tenho a oportunidade, dizendo assim, namoro de quarto está errado. O que é namoro de quarto? Vai lá e senta no quarto para assistir TV. Não, porque papai e mamãe estão assistindo uma coisa lá na sala e eu sento com meu namorado. Estou fazendo nada, a porta está aberta. Vai nessa, irmão. Eu vou dizer como pastor Catão, isso aqui é a irmã doida. Teve uma brechinha, uau, a gente cai em cima. Porque a gente está pertinho, imagina, duas brasinhas, tudo doido ali para se aquecer. Deu uma oportunidade, acabou-se. E é assim mesmo. Então se você namora e você é um cristão, uma pessoa que quer viver uma vida corretamente diante de Deus, não namora dentro do quarto não. E nem na sala sem papai e mamãe. Porque a sala também é um perigo. E depois das 10 horas da noite, pior ainda. E nem namore no carro. Vou sair de carro com meu amado. Vai para um lugar onde o povo já está te esperando para dizer, chegou atrasado por quê? Saiu, manda torpedo, estou saindo. Para chegar aí, precisamos nos policiar, porque a Bíblia nos diz que a imoralidade sexual tem chegado à igreja do Senhor. E onde há pecado, onde há lascívia, onde há pecado, o Espírito de Deus não opera. E aí você vem e tenta levantar mãos santas ao Senhor. Levantarei mãos santas, isso é bem antigo. E te bendirei, ó Cristo. Ou você cantando, Deus fiel, minha vida está em ti.
E onde estão tuas mãos? Que vida no Senhor, amado. Suas mãos estão por aí fazendo o que não pode, pegando naquilo que ainda não é teu. Se quer pegar, toma posse, casa em nome de Jesus. Gostei, muita fé. Imoralidade sexual. Não pode chegar no meio da igreja. A igreja que tolera Jezabel, a igreja que cometendo coisas que aos olhos do Senhor está errado. Você vê que ele continua dizendo, com os seus ensinos ela induz os seus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados a ídolos. Amados, quantas coisas a igreja do Senhor tem cometido, que é sacrifício a ídolos. É tudo que o povo acha bom e bonito, mas não é bom e bonito para os princípios do Senhor. E às vezes nós lidamos como se fosse brincadeira, no meio da juventude, no meio dos adolescentes. A gente tira onda um com o outro, fala as coisas, porque é brincadeira, aprendemos isso lá fora. Mas a Bíblia nos diz que só deve sair dos nossos lábios palavra que edifique. Se não é para edificar, é só para zoar um pouquinho, cai fora disso. Nós somos servos do Senhor. Induz ao servo do Senhor a praticar o que não agrada. Irmãos, quanto da mídia tem entrado na igreja? A mídia nos ensina a nos vestir. Está na moda ou não está na moda? Eu sei que é difícil às vezes conseguir algumas roupas lá fora. Quando entrou na moda aquela história da calça baixa, para conseguir uma calça alta, nunca gostei daquele negócio. Aí obrigatoriamente, já que eu não consegui uma calça alta, minhas camisas têm que ser longas. Aí os irmãos dizem, não, é porque eu não consigo uma calça alta. Aí fica aqui, a calça baixa e a camisa curta. Aí o negócio fica difícil. E nós precisamos levar em consideração que as coisas lá fora têm induzido a nossa mente. O mundo lá fora tem induzido a forma que a gente se veste, irmão. E não pode não pode. E aí você diz, eu não encontrei no meu número, não compra. Porque tem irmãos que parece que compram um número bem pequeno. Você veste M, aí você compra um PP. Aí diz assim, amiga, segura de um lado. A outra segura do outro. Aí você vem lá de cima do guarda-roupa e... Porque a calça que se veste hoje, a pessoa anda assim. Nem dá para rebolar mais. Porque não anda. E nós temos visto isso entrar na igreja do Senhor. Hoje eu não vou fazer o teste com vocês não, de colocar em pé e dizer assim, levanta a mão para ver se aparece alguma coisa embaixo. Baixa para ver se aparece cofrinho. Irmãos, na hora da consagração, só a graça de Deus. As irmãs e os irmãos, porque tem os homens também, vêm para cá, porque tem irmão que vem com a camisa bem justinha, assim, todo boizinho. Aí vem para cá e se ajoelha, quando se ajoelha faz, Senhor, foi-se. Tudo à mostra. Aí quem está gritando pelo Senhor é quem está atrás. Senhor, tem misericórdia. Ali, Senhor. Aí vem uns abençoados. Agora eu vou abrir. Eu posso, irmão? Aí vem uns abençoados, aí vai orar pelos que estão aqui embaixo, né? Aí vem uns irmãos de oração, às vezes, aí faz, Senhor, quando levanta o braço, aparece a barriga. Não pode clamar com o outro. Já teve momentos, amadas irmãs no Senhor, que eu amo tanto, que aqui na frente só pode ter homem para servir a ceia, porque os irmãos não acharam uma que se salvasse. Me dá uma dor no coração. Precisamos ter cuidado com aquilo que nos vestimos. As pessoas pensam, a igreja do Nazareno é liberal. É não, amados. Não é liberal não, a igreja do Nazareno é santa. E a Bíblia diz que nós precisamos buscar viver em santidade. Agora, eu e o pastor Cláudio, os pastores da igreja, nós queremos que isso venha de dentro para fora. O Espírito Santo de Deus está dentro de você e precisa guiar o teu espírito. Fora isso, as mulheres casadas, maridos, pelo amor de Deus. Além do Espírito Santo, tem você aí do lado, amigão. Fala alguma coisa. Bem, você está linda, maravilhosa para mim, mas ajeite mais um negocinho aí para os outros. Fala alguma coisa.
Nós deixamos sempre que o ministério se vista. Algumas vezes já chamamos a atenção de ministério. Tanto é que nós estamos pensando, pastor? Nós estamos já confabulando para sentar, conversar com as amadas dos ministérios de dança, de teatro, de louvor, que aqui em cima só vai poder andar de vestido longo e de preferência, se for transparente, a gente vai fazer assim, ó, para ver se está tudo ok, para poder você subir. Porque quando vai na hora de ministrar louvor, a hora de apresentar o teatro, que a gente olha, vem uma pessoa, ou ministério de dança, vem uma pessoa que está com uma roupa assim, uau, que não dá nem para você ouvir o Senhor. E nós precisamos ter o cuidado, é porque o mundo tem entrado na igreja. Eu entendo, amadas, e eu entendo isso, às vezes nós nos acostumamos, né? Eu vejo algumas crianças que são criadas aqui, e aí... A minha também já passou por isso. Vai crescendo. Aí daqui a pouco ela veste a roupa que quando a gente olha, diz, que é isso? Pode não. Aí ela olha para mim e diz assim, mas eu já vesti, mãe. E aí a gente vai se acostumando às vezes. Nós temos que acostumar as nossas crianças. Olha, não deixa isso na mostra. Olha, bota isso aqui maior. Vamos cobrir aqui, vamos cobrir ali. Vamos organizar isso. Organizar os nossos filhos para que eles entendam que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Oh, irmãos, se nós conseguíssemos entender isso, nós gostaríamos que as pessoas, quando passassem por nós, nos olhassem assim, tá bonito, tá parecendo o templo do Espírito Santo. Do que dissesse, uau, como você é boa. Para quê? Para Deus? Não é, amado. Não é, amado. Precisamos nos cuidar. E é isso que está dizendo, olha, a imoralidade sexual entrou lá na igreja. Eu tenho contra vocês isso, que toleram tudo isso, que estão deixando as coisas andarem de qualquer forma. Eu creio, irmãos, que nós precisamos, principalmente as nossas irmãs, porque homem é um negócio fantástico, ele só tem calça comprida, short, bermuda. Não é assim, né? Calça comprida, short, bermuda. Nós temos macacão, macaquito, macaeme, um monte de coisa, um monte de detalhe, lenço sem lenço, com lenço, alça sem alça, tomara que não caia, e outras coisas lá. Então nós precisamos abrir o nosso guarda-roupa e dizer assim, Jesus, chega aqui, fala comigo, para ver o que é que anda e o que é que não anda, o que condiz comigo e o que não condiz. Às vezes nos sentimos muito bonitas, realmente mulherão, tem um vestido lá em casa que quando eu boto eu digo, uau, sou muito bonita. Eu ganhei esse vestido, a primeira vez que eu usei, não foi para vir para a igreja, não é um vestido que fica muito à mostra, mas a primeira vez que eu usei, que eu fui a um evento com algumas pessoas, aí chegaram algumas irmãs, algumas pessoas, pastora, aí aquilo já foi, ui, pastor, que costas bonitas, eu nunca mais entrei nele. Mas as coisas que às vezes a gente veste, a gente não percebe, a gente se sente bonita e de repente quando alguém fala alguma coisa, você precisa estar com a antena ligada. Essa daí já não está mais na minha lista. E a minha filha diz assim, mãe, guarda esse vestido para mim. E ela não sabe que eu estou guardando, mas eu vou ensinar ela a vestir. Mas nós precisamos entender que nem tudo cai bem para um cristão. Nem tudo cai bem. Outra realidade que o pessoal traz para dentro das igrejas como se fosse algo comum. Masturbação. O que é que tem de mais um homem ou a mulher? É só para enquanto não chega nada, né? Enquanto não casa. É pecado, irmãos. É pecado. É, pastora? É. Você está procurando prazer numa área sexual que não te pertence no momento. Quando você tiver sua mulher, estiver bem casadinho, ou se você tiver seu marido, bem casadinha, aí, amado, não vai prestar nada disso. E para o homem há o escape, que chama-se de poluição noturna, se eu não me engano. Então não tem isso não vai nessa não, que o mundo está ensinando que isso tudo é normal, faz assim, fica com calo na mão, é um monte de história feia, que não pode fazer parte dos princípios da igreja. Outra coisa que tem entrado com muita facilidade dentro da igreja, piada de duplo sentido. Ele quis fazer um carinho para mim não ficar com raiva dele, ó. Mas esse é o cabo que quer que eu tome uma bezetacil.
Piada de duplo sentido, uma palavrinha de duplo sentido. E a gente kkkk, ri. Eu já vi crentes contando cada piada, irmãos. Cada coisa. Tem gente que conta piada até sem duplo sentido. E ri com isso tudo, como se fosse lá do mundo. Nós somos diferentes. A igreja do Senhor sabe que os olhos de Deus não estão em nós apenas em alguns momentos. Eu vou olhar para Arlindo quando ela for ao culto. Não, os olhos do Senhor estão conosco sempre, o tempo todo. Ele conhece as nossas obras, o nosso amor, a nossa fé, o nosso serviço, a nossa perseverança. Ele nos conhece, os olhos dele estão sobre nós. Então, tudo que não agrada ao Senhor, precisamos tirar do nosso meio. Precisamos retirar do nosso coração, da nossa fala, da nossa mente, porque somos diferentes. Ou é assim, ou não somos o Senhor. Não tem como você ficar no meio termo. Não, eu sou crente, mas essas coisinhas assim, eu deixo. Você precisa saber, a Bíblia diz que quando nós estamos vivendo em pecado, a mão de Deus que está estendida sobre nós, se encolhe. Você quer a mão de Deus encolhida sobre a sua vida? Amém? Amém? Não. Sim. Mas outra coisa que ele foi falando mais na frente. Ele diz assim: dei-lhe tempo para que se arrependesse de sua imoralidade, mas ela não quer se arrepender. Irmãos, eu sei que depois de uma mensagem como essa, alguns irmãos vão dizer: ô pastora, valeu, foi ótimo, foi uma bênção. Outros vão ficar assim: eu não penso desse jeito. Ela pode dizer: eu sei como me vestir. Pode falar. E eu não me importo com isso não. A palavra de Deus tem que ir ao seu coração. Mas a Bíblia diz que nós precisamos perceber as coisas que são de Deus e precisamos aprender a nos arrepender. Olhar e dizer assim: realmente não condiz com a vida de cristão. Não olhe para mim naquilo que eu estou falando, não. Quando eu estiver falando, vai na Bíblia. Diz: Deus, se é realmente essa palavra é para mim, o Senhor quer transformar minhas vestes, minha mente, meu coração, fala comigo. Porque se você abrir o seu coração, o próprio Espírito Santo de Deus vai falar com você. O próprio Espírito Santo de Deus vai te levar ao arrependimento. Mas ele diz que deu tempo para que ele se arrependesse, mas não se arrependeu. Não se arrependeu de sua imoralidade. Está no versículo 21. Dê-lhe tempo para se arrepender da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. E aí, amados, quando não há arrependimento do que nós temos feito, que não tem agradado ao Senhor, aí vem uma coisa chamada consequência. Diga comigo. Todo pecado tem? Pastora, mas se eu tiver uma relação com minha namorada e chegar aqui e pedir perdão a Deus, Deus vai me perdoar? Se for de todo o coração, porque arrependimento é diferente de remorso. Às vezes nós estamos aqui buscando: Deus me perdoa, mas já pensando, segunda-feira eu vou estar com ela. Remorso. Arrependimento, disse que arrependimento é mudança de direção. Você está andando para cá e diz: Senhor, eu não quero mais isso na minha vida. Pronto, acabou-se. Não quero mais para mim. E quando nós não nos arrependemos, há uma consequência sobre a nossa vida. E amados, é muito triste ver a consequência do pecado chegar à nossa casa. É muito triste ver a mão do Senhor pesar sobre a nossa vida, porque andamos de forma errada. E é justamente o que ele diz aqui: eu dei tempo para que se arrependesse, por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e coração. Deus nos sonda. Deus nos sonda. Ele sabe aquilo que nós fazemos nos escuros, no oculto. Ele nos sonda. Ele sabe aquilo que nós realmente vivemos. Mas ele continua dizendo no versículo 24: aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam com aqueles que dizem os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Deus sabe distinguir os que são dos que não são. Deus não faz acepção de pessoas, é bíblico. Deus não faz acepção de pessoas, mas a Bíblia diz que Deus nos julga pelas obras que nós fazemos.
Ele sabe aqueles cujo coração estão nele. Ele conhece aqueles que realmente são íntegros e não se dobram às coisas lá fora, que podem cometer um erro, uma gafe, mas voltam aos caminhos do Senhor, porque tem um coração que busca ao Senhor, que quer a vontade de Deus sobre a vida dele, dela. Ele sabe. E ele diz que a essas pessoas não iria pôr carga. Tão somente apegue-se, versículo 25, tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim, darei autoridade sobre as nações. Deus sonda nosso coração e mente. Deus sabe aquilo que nós estamos fazendo. Ele conhece as nossas obras, conhece o nosso amor, conhece a nossa fé, conhece o nosso serviço e conhece a nossa perseverança. Quando nós buscamos ao Senhor, às vezes as coisas do mundo tentam chegar ao nosso coração e somos às vezes engoldados, enrolados por algumas coisas, mas quando nós descobrimos que estamos errados, aquele que é do Senhor quebra-se diante dele e diz: Senhor, me perdoa, me faz viver o teu evangelho, me ajuda a caminhar. E é isso que ele espera da igreja do Senhor, que a igreja se arrependa, que a igreja volte o coração para ele, para que não caia, para que não venha uma carga sobre o nosso coração, nem sobre a nossa vida, nem sobre a sua família, nem sobre a sua história. Deus quer agir com a sua vida, porque ele sonda teu coração e a tua mente.